Olá, meus alunos, tudo bem? Começamos aqui a nossa gravação sobre a nossa aula de língua portuguesa. Vamos dar um reforço sutil na apostila Certa Brasil, na missão 3, sobre a leitura e interpretação de tirinhas. Então, pegue o seu caderno, pegue o seu fone de ouvido, ouça essa aula, coloque no caderno aquilo que a gente vai falar aqui, vai pausando o vídeo para você copiar a matéria, e na semana que vem, na segunda-feira, quando a gente retornar, nós vamos continuar falando sobre leitura e interpretação textual. Beleza? Então vamos continuar trabalhando aqui o conceito das tirinhas. Tirinhas, dicas essenciais para a compreensão, a interpretação e a leitura de tirinhas e charras. Eu vou colocar o slide em tela cheia para você, e enquanto isso eu vou fazendo as explicações. Beleza? Vamos lá. As tirinhas e charges são textos curtos que combinam imagens e palavras para transmitir mensagens diretas ou implícitas. Para interpretar esses tipos de textos, é preciso desenvolver habilidades específicas com foco em tirinhas. Então, vem comigo. O que a gente falou nessa semana quando trabalhamos o livro da missão 3 do Acerta Brasil? Falamos sobre a interpretação de tirinhas, de HQs, lembram? Vocês desenharam as tirinhas, colocaram no quadro, nós trabalhamos a criação, a produção de tirinhas e a interpretação de tirinhas. As tirinhas são parte de um gênero textual que compõe e tem muita ironia. Geralmente, as tirinhas elas servem para reflexão pessoal, para uma crítica social, para uma leitura de mundo, e principalmente as tirinhas que nós temos usado em sala de aula, elas fazem parte de um pensamento crítico. Então, essas tirinhas elas estão aí para que você possa entender como que funciona, geralmente, uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. Nós falamos sobre isso. A linguagem verbal pode ter uma representação textual e uma linguagem não verbal naquela parte da tirinha, do HQ, da charge, do quadrinho, que aparece apenas a imagem. Então, esse gênero textual, que se caracteriza pelas histórias curtas, geralmente formadas por 3 ou 4 quadrinhos, usualmente fazendo o uso do humor, as tirinhas podem apenas contar uma história, mas, por vezes, tem propósitos adicionais, como a crítica social, por exemplo. Então, nós usamos uma tirinha do Calvin, usamos uma tirinha também que vocês produziram, contendo humor e contendo uma crítica social. O Samuel desenhou uma tirinha sobre bullying. Lembra que ele fez um jogo, o rapaz fazia um gol, depois as pessoas, os colegas zoavam o rapaz. A Ana Luísa, junto com o grupo dela, da Isabela, desenhou uma outra tirinha no quadro. Houveram várias produções de tirinha no caderno, mas basicamente esse gênero textual ele é bem curto. Nós fizemos 4 quadrantes e as nossas tirinhas foram baseadas nessa mensagem de apenas 4 quadrantes. Elas geralmente usam o humor e a ironia como forma de mostrar a sua reflexão social. Vamos dar uma olhada nessa tirinha aqui? Vou esticar a tela para você. Uma tirinha do Garfield. Você se acha muito esperto. Na verdade, não. Eu me acho esperto e bonitão. Então, olha só como que essa tirinha ela é curta e também como que ela é engraçada. Ela contém humor. A pessoa fala para o Garfield, você se acha muito esperto. E ele, no pensamento, porque você precisa observar na tirinha a forma que os quadrinhos estão sendo escritos, a forma como as expressões faciais de cada personagem está, as cores, as emoções, tudo isso é importante. Vocês lembram que na tirinha do livro do Acerta Brasil, a personagem ela fica vermelha, com raiva, e o personagem fica amarelo, assustado?
Aqui o Garfield, quando ele está pensativo, aparece esse balão em forma circular. Depois, ele responde dizendo: eu me acho esperto e bonitão. Mas ele não está falando com o rapaz, ele está pensando. Por que, que a gente sabe que esse quadrinho número 2 e o número 3 é uma forma de pensamento do Garfield? Porque você acompanha as bolinhas que surgem da cabeça dele até o alto do quadrado. Então, no primeiro quadrinho, há uma fala dirigida ao gato. Você se acha muito esperto. O segundo e o terceiro quadrinho é um pensamento. O gato está falando consigo mesmo, ele está pensando. Na verdade, não. Eu me acho esperto e bonitão. Então, a tirinha é esse gênero textual curto, rápido, engraçado e, por vezes, com uma crítica social. Vamos dar uma olhada em outra tirinha. Vou esticar a tela. Você não arruma brinquedos, não arruma cama, não arruma o armário, não arruma nada. Arrumo sim. Arruma o quê? Desculpas. Então, essa outra tirinha tem em todos os seus quadrados linguagem verbal e linguagem não verbal. A mãe está falando com o filho que ele não arruma nada, não arruma os brinquedos, não arruma a cama, não arruma o armário, ele não arruma nada. Mas ele responde dizendo: arrumo sim. O que você arruma? Desculpas. Ou seja, para qualquer coisa ou atividade ou trabalho que a sua mãe lhe peça, ele vai arrumar uma desculpa para não fazer. Esse é o contexto dessa tirinha. Ele não arruma o quarto, ele não arruma a cama, ele não arruma o trabalho. Ou melhor, ele não arruma o armário, ele não arruma nada. Ele responde: arrumo sim. O que você arruma? Arrumo desculpas. O que você consegue compreender mais aqui com essa tirinha? Bom, observe a roupa da mãe dele. Ele está olhando para cima, então ele está falando com um adulto, está falando com a mãe dele, provavelmente. Porque ela está falando sobre arrumar coisas da casa. E ele está olhando para o alto. A mãe dele está bem arrumada. A mãe dele está falando, olhando para ele, e ele também está respondendo olhando para a mãe. Então a personagem é uma mulher, porque tem sandálias, usa vestido. Essas informações, essas cores, essas imagens, nós precisamos ter em mente na hora da leitura e da interpretação da tirinha. Vamos lá. Características das tirinhas e charges. Tirinhas, geralmente formadas por uma sequência curta de quadrinhos, apresentando personagens recorrentes e histórias rápidas, muitas vezes com um toque humorístico ou reflexivo. As charges representam uma crítica direta e muitas vezes sarcásticas sobre fatos ou acontecimentos atuais, com forte apelo ao contexto social ou político. Com forte apelo social ou político. Observe a relação entre imagem e texto. A interpretação de uma tirinha ou charge depende tanto da imagem quanto do texto. Nem sempre as palavras fazem sentido sem a imagem associada. Por exemplo, analise como o desenho complementa o que está aqui e vice-versa. Em uma acusação, a expressão facial de um personagem pode indicar sarcasmo, enquanto o texto parece sério. Então, a gente precisa identificar a expressão facial, a maneira como a fala está introduzindo aquela charge, aquela tirinha, aquela imagem e vice-versa. Olhar o desenho, olhar a expressão facial, olhar a frase, tudo isso com uma leitura atenta, calma, em silêncio, refletindo, pensando o que o texto quer dizer, o que o texto quer nos informar. Segundo, observar o tema central. Qual é o tema central da tirinha? Do que ele está falando? O tema pode ser social, político, cultural, pode ser algo do cotidiano. As acusações, em especial, costumam ser situações críticas da atualidade. Você precisa se perguntar
o que esse texto está dizendo, qual a lição que ele quer passar para mim, o que ele quer me ensinar. Por exemplo, uma tirinha sobre uma criança usando o celular pode trazer uma crítica à dependência da tecnologia, pode falar sobre vício em jogos eletrônicos, pode falar sobre o tempo gasto na internet e etc. Então, precisamos perguntar qual é o tema central. Primeiro, observar a relação entre a imagem e o texto. Segundo, identificar o tema central. Qual é o tema central da tirinha? Qual o tema central do quadrinho? Terceiro, prestar atenção ao contexto social e cultural. Muitas tirinhas e cobranças. Aqui saiu errado. Muitas tirinhas e charges fazem referência a acontecimentos específicos. Entender o contexto em que foram criados é essencial para uma leitura adequada. Então, eu preciso saber qual é o tema central, o que ele está falando. Eu preciso observar a relação entre a imagem e o texto. E eu preciso prestar atenção ao contexto social e cultural. Quais são os acontecimentos? Qual é a crítica que está sendo feita? Tudo isso é importante para interpretar, mesmo quando tem apenas 4 quadrinhos, 3 quadrinhos, 1 quadrinho. Toda a leitura é importante. A imagem é importante, a expressão facial é importante. 4. Observe o humor ou a ironia. O humor ou a ironia são recursos comuns nesses gêneros. A graça, muitas vezes, está nas entrelinhas, mas não é dito explicitamente. Qual é a dica, professor? Identifique se há algum contraste, alguma diferença entre a imagem e o texto que gera humor, que gera sarcasmo. Número 5. Analise as expressões e gestos dos personagens. Eu tenho falado bastante sobre isso. As expressões faciais. Se o personagem está sorrindo, se o personagem está com raiva, se o personagem está com medo. A tirinha, ela vai mostrar, vai falar, vai descrever o personagem de várias formas, identificando a sua relação com o texto. Então, observe, olhe atentamente. Às vezes vocês querem fazer as coisas com muita rapidez, com muita pressa. Não é assim, meu pessoal. Aluno e aluna, façam com calma. Olhem o texto com calma. Olhem a tirinha com calma. Olhem o quadrinho com calma. Cada detalhe, cada cor, cada fala, cada balão, cada expressão. É assim que você precisa estudar, olhar a prova, olhar o caderno, olhar os trabalhos, os testes, com calma, com uma leitura atenta, organizada, em silêncio. Eu sempre falo com vocês isso na aula, em silêncio, prestando atenção, refletindo, sem andar na sala, sem correr, sem gritar, olhar o texto, refletir, pensar, analisar, tirar as dúvidas do colega, perguntar ao professor, beleza? Verifique se os personagens demonstram surpresa, tristeza, raiva, indiferença, como isso afeta a interpretação. 6. Atenção às palavras-chave e conectores, porque mesmo sendo curtas, tirinhas e charge usam palavras-chave e conectores para indicar relações importantes entre as ideias, como oposição, causa, conclusão ou adição. Esses elementos ajudam o leitor a perceber o desenvolvimento da mensagem. 7. Foco na sequência temporal e narrativa. Embora sejam curtas, tirinhas e charges seguem uma sequência lógica ou cronológica que precisa ser observada para uma boa interpretação. As tirinhas, normalmente, apresentam uma sequência e as charges, geralmente, podem apresentar uma única cena, mas mesmo assim, há uma progressão de significado, da imagem inicial até o entendimento da cena. Número 8. Identificação do propósito comunicativo. Cada tirinha ou charge tem um propósito. Pode ser fazer o leitor rir, refletir ou criticar uma situação. É essencial compreender qual é a intenção do autor para interpretar o texto de forma adequada. Se o propósito é humorístico,
As tirinhas como as de Calvin e Haroldo trazem situações engraçadas do cotidiano ou reflexões filosóficas disfarçadas em diálogos infantis. Propósito crítico. As charges geralmente denunciam injustiças, desigualdades ou fazem sátiras políticas. Vamos dar uma olhada nessa tirinha. Já tenho mais de 3.000 amigos nas redes sociais. E nenhum amigo real para conversar pessoalmente. Oi, filho, eu e sua mãe estamos com saudades, esperando você para o jantar. E o menino está no quarto, no celular. Quais são as informações que você consegue observar nessa tirinha, nesse quadrinho? Olhe um quadrinho de cada vez. Nós temos aí 3 quadrinhos. O primeiro é o menino no celular, depois é ele cabisbaixo, triste, e lá embaixo é a mãe e o pai. Olha a mesa de jantar está posta, a mãe e o pai estão aguardando o filho e mandam mensagem para ele no celular. E o filho está no quarto, jogando ou mexendo no celular. Olha as informações, olha as roupas que são usadas. No primeiro e no segundo quadrinho ele tem uma roupa, no último quadrinho ele está com outra roupa. Olha as cores da casa, olha o jeito como ele está dentro do quarto, olha como que a comida está quente, porque há uma imagem demonstrando que a comida está quente, a mesa está posta, tem 3 cadeiras na mesa. Então, tudo isso são informações que na leitura a gente precisa observar. E na hora da prova, você precisa estar atento para essas informações e marcar a opção correta. Por isso nós temos estudado e treinado para que você consiga olhar a tirinha, a charge e o quadrinho e responder com qualidade e capacidade. Coisas que vocês têm, vocês são inteligentes, vocês sabem escrever, sabem ler, sabem pensar, raciocinar. Só precisa evitar a pressa. Olhar sem pressa, com calma, pensando no texto e no trabalho que está sendo feito. Beleza? Número 9. O uso da linguagem corporal e da expressão facial. Além do texto, as tirinhas, elas comunicam por meio da linguagem corporal, das expressões verbais dos personagens. Esses detalhes são importantes. Então, um personagem pode estar sorrindo, mas com uma lágrima no rosto. Preste atenção nas posições dos corpos, que podem indicar cansaço, surpresa, desânimo. As expressões, elas dão faixas importantes sobre o que os personagens estão sentindo, mesmo quando o texto não explicita, não demonstra essas emoções. E número 10, uma leitura crítica. Né? Fazer uma leitura crítica reflexiva que vai além da superfície, igual esse quadrinho que eu mostrei aí para vocês. Olhar as roupas do personagem, a fala do personagem, a maneira como eles estão se relacionando. É olhar e interpretar além da superfície. Porque isso significa compreender o que está sendo dito de forma explícita e também o que não está sendo dito de forma explícita, mas a tirinha, a charge quer nos passar. Porque uma imagem e um pequeno texto, ele fala muito mais do que apenas o que está escrito naquele momento ali. Então, olhar e fazer uma leitura crítica, reflexiva, questionando a mensagem que o autor deseja passar. São perguntas que ajudam na leitura crítica. Por exemplo, o que o autor quer me fazer pensar? Qual o comportamento ou a situação que está sendo criticada? Como que isso aplica ao meu contexto, ao que está acontecendo ao mundo? Beleza? Vamos fazer essa questão aqui juntos. Isso é uma charge. Ela diz assim: amigo, essa notícia é fake news. Não importa. Ela é conveniente para mim. Então, uma pessoa está dizendo para outra que a notícia que ela está dizendo ou abraçada é uma mentira, é uma fake news. Mas a pessoa responde: não importa, ela é conveniente para mim. Ou seja, ela me favorece,
ela é conveniente. Eu gosto dessa notícia. Então, eu estarei junto com ela. O que significa conveniente, professor? Conveniente é alguma coisa que é favorável a mim, que me convém, que me facilita, sabe? Algo que me deixa tranquilo e favorável, algo que está adequado ou é agradável às minhas necessidades, aos meus propósitos. Então ele está dizendo, eu vou ficar com essa notícia porque essa notícia me agrada. Não importa se ela é mentira, não importa se ela é uma fake news, mas ela é favorável para mim, ela me agrada e eu vou ficar com essa notícia. Então vamos ver as opções. A charge apresenta uma crítica. Letra A. As pessoas que usam e aceitam notícias falsas de acordo com os seus interesses, aos jornais que criam e divulgam notícias, as pessoas inconvenientes que tentam alertar as outras sobre notícias falsas, aos políticos que utilizam e propagam notícias falsas para obter votos. E aí, qual a opção que você marca? Tempo, 5 segundos para vocês, vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Tempo. Letra, meu aluno, minha aluna, letra A. A charge apresenta uma crítica às pessoas que usam e aceitam notícias falsas de acordo com os seus interesses. É isso que está acontecendo ali. Bom, essa foi uma revisão breve. Uma revisão breve que eu queria passar para vocês. Espero que você tenha anotado essa aula no seu caderno, os pontos principais dos textos. Você vai assistindo, vai pausando e vai anotando. E as dúvidas na semana que vem, nas nossas aulas de língua portuguesa, nós continuaremos a falar sobre leitura e interpretação, de tirinhas, de quadrinhos e de charge. Beleza? Meu aluno, minha aluna, bom final de semana, fiquem com Deus, e qualquer dúvida, falem comigo no privado, e na semana que vem estaremos juntos novamente, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos vocês.